Olá! No vídeo anterior eu dei uma visão geral sobre o site Trading Portfólios e mostrei um passo a passo de como criar estratégias e carregar relatórios de backtest para poder analisar melhor os dados com as ferramentas disponíveis no site. Nesse vídeo vamos ver qual o procedimento para levar os dados de conta, demo ou real para a plataforma e poder acompanhar as estratégias em operação. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar a seção de documentação do site, que tem bastante informação relevante, inclusive uma descrição dos agentes de publicação, que são as ferramentas responsáveis por enviar os dados das contas. Vai ter aqui uma descrição geral de como configurar, incluindo aqui o endereço que deve ser configurado no terminal do MetaTrader para autorizar a conexão com o servidor do site. Além disso, nós vamos ter uma descrição de cada parâmetro e qual a funcionalidade associada a eles. Bom, se lembrarem do final do vídeo passado, nós tínhamos criado uma estratégia aqui de exemplo e carregado um relatório de backtest usando essa função aqui de carregar arquivo, né? Então, os relatórios de backtest geralmente vêm em um arquivo Excel ou HTML e carregando diretamente a gente traz os dados aqui para o site. No caso das contas é um pouco diferente, também existiria a possibilidade de carregar por arquivo, mas é muito mais prático trazer esses dados através de uma ferramenta automática, que é automatizada. Então, para baixar essas ferramentas, nós vamos na página de perfil do usuário aqui do site, onde vai ter uma seção de ferramentas de software. Uma coisa importante dessa seção aqui é essa chave, que é uma chave de API, da API aqui de comunicação com o site, que é única para cada usuário. Na verdade, essa chave vai funcionar como um login, é um usuário e senha para identificar um usuário, uma conta aqui cadastrada no site. Quando a gente for configurar isso aqui lá no MetaTrader, a gente vai precisar desse número. Aqui, como eu falei, esse número funciona como uma senha, então é importante que você preserve ele. Aqui ele tá aberto, esse atual, mas depois eu posso alterar ele, solicitar um novo número e modificar para que não fique exposto essa senha de uso aqui do usuário da RobotCrowd, aqui no caso. Então, nós temos dois tipos de agente, para MetaTrader 5, que no caso dos robôs da RobotCrowd, que é o que a gente vai usar, e também para as pessoas que tiverem contas no MetaTrader 4 rodando robôs, também podem usar um específico para aquela plataforma. Então, para baixar o EA, basta clicar aqui e fazer o download. Feito o download, a gente teria aquele procedimento de colocar o EA na pasta de dados do terminal, que imagino que todo mundo esteja familiarizado nesse ponto. E, após colocar lá, o robô, no caso o EA, vai aparecer aqui no navegador do terminal. Bom, como tinha comentado, um primeiro passo importante é cadastrar o endereço do site Trading Portfólios nas configurações do site. Então, aquele endereço que a gente tinha visto na documentação, https://api.tradingportfolios.com, deve estar aqui para que o agente de publicação possa enviar os dados para o site. Ponto, a gente já estaria preparado para usar o agente de publicação. Arrastando ele para o gráfico, vai surgir a janela de parâmetros, né, como qualquer EA aqui na plataforma MetaTrader, sendo que a primeira informação relevante aqui, importante, é a nossa chave da API, que nós vamos buscar no nosso perfil de usuário, como mostrado antes. Então, basta a gente copiar esse número grande aqui também e colar nesse parâmetro.
com isso já vai estar associado à nossa conta de usuário do site. Depois disso, a gente tem que informar quais estratégias a gente vai monitorar nessa conta. Eu posso fazer isso de forma automática, ou seja, ele vai varrer todo o histórico, buscar todos os números mágicos existentes e verificar se eles estão cadastrados no site ou não. Ou eu posso definir uma lista, né? Existe aqui nesse parâmetro aqui a gente define o tipo da entrada dos IDs de estratégia. No caso, eu posso mandar uma lista, vamos supor, eu vou monitorar o ID 15003, se vocês recordarem aqui, na nossa estratégia era o Magic definido aqui, foi o Magic definido para essa estratégia. O ID aqui no site se traduz para um Magic lá na conta, o Magic Number. Então eu posso fazer uma lista aqui de vários Magics e a ferramenta vai monitorar esses números, né? Ou eu posso usar outros formatos, busque todos os números mágicos do histórico, exceto os que tiverem listados nesse campo aqui, ou todos os mágicos do histórico, mais os que estiverem listados aqui, caso alguma estratégia ainda não tenha dados no histórico, né? Não tem nenhuma operação no histórico, então não vai encontrar. Existe uma outra forma de cadastrar as estratégias que depois eu mostro, que é um perfil online, que a gente cria um perfil e associa as estratégias a esse perfil, ou um arquivo CSV, que também tem um exemplo desse arquivo CSV na documentação, como deve ser o formato, né? Vale a pena dar uma olhada se quiserem usar essa opção. Mas enfim, nesse primeiro caso aqui eu vou manter a lista de IDs, ou seja, vou configurar 2 IDs de estratégia aqui e ativar a ferramenta para ver o que acontece. Clicando aqui, ele vai fazer uma busca pelo histórico e se encontrar as estratégias ele vai carregar no site. Então, quando eu coloquei 2 números mágicos ali, ele já fez a conexão no site e trouxe o nome dessa estratégia que está cadastrado lá no site, né? E agora ele está percorrendo o histórico. Na primeira atualização ele tende a demorar mais, mas ele vai percorrer o histórico procurando todas as operações dessas 2 estratégias cadastradas. Nesse primeiro caso, ele buscou aquela estratégia de exemplo, então, provavelmente após ele terminar aqui, a gente já vai poder ver esses dados lá na conta. Ok, está aqui. Então, vamos voltar lá para o site, no detalhe da estratégia. Agora eu vou só atualizar aqui para ver se os dados foram carregados corretamente. Como a gente pode ver, veio aqui o resultado da conta. Então ele trouxe todo o histórico da conta que tinha. Podemos até entrar no relatório só para confirmar, né? E vem aqui os resultados dos últimos meses aqui de operação da estratégia. Quando o histórico é enviado por um agente de publicação, ele vai aparecer aqui nesse painel como um histórico verificado. Então, esse seria um exemplo de como carregar as estratégias, definindo explicitamente os números identificadores. Se a gente tiver interesse em carregar todos os Magics que tiverem no histórico, a gente seleciona essa opção aqui, todos os Magics no histórico, exceto os listados abaixo, também pode ser uma opção. Ou a gente pode escolher todos os Magics no histórico, mais algum listado abaixo. Por exemplo, se eu acabei de colocar uma estratégia para rodar e ela ainda não tem nenhum negócio no histórico, a ferramenta não vai encontrar, então eu já posso definir ela aqui. Por exemplo, eu vou colocar uma estratégia que não existe, 8888. Quando eu der um OK, ele vai reclamar que na verdade essa estratégia não existe. Então, aqui ele buscou todas as estratégias no histórico e a estratégia que eu acrescentei manualmente, 8888, ele fala estratégia não encontrada. Por quê? Porque ela não existe aqui no site. Existe uma opção
também aqui, quando a gente quer que crie, né, existe essa opção aqui, criar estratégia online se ela não existir. Então, em algumas situações pode ser útil. Por exemplo, eu tenho todas as estratégias aqui na minha conta, para poupar um pouco de trabalho, eu posso pedir para ele criar tudo e depois nós só vamos lá ajustando os nomes ou algum parâmetro adicional que a gente queira personalizar. Então vamos fazer isso aqui só como exemplo. Criar estratégias do perfil, se não existirem. Ele vai rodar de novo. Agora ele já não aparece que a estratégia não foi encontrada, ele está chamando de estratégia 8888. E realmente, se a gente for olhar lá no nosso dashboard, vamos ver que surgiu uma estratégia com esse número. Estratégias 8888, Strategy 8888. Ele criou aqui como vários campos padrão, sem praticamente nada, né? O símbolo, ele usa um símbolo default, enfim, tudo isso aqui depois a gente pode vir e personalizar, deixar o nome correto que a gente deu para a estratégia. Ok, voltando então para o MetaTrader, vamos continuar a observar os parâmetros que tem aqui na ferramenta. Um parâmetro importante é aqui o time zone do MetaTrader. Na verdade, isso vai definir, quando ele manda os negócios para o site, ele vai com o horário que aparece aqui no servidor da corretora, né? Mas quando a gente for montar portfólios, possivelmente com estratégias que rodem em fuso horários diferentes, é importante a gente saber o fuso horário de origem para que os trades possam ser alinhados, né? Então a gente vai saber que eles ocorreram na mesma hora ou não, fazendo a correção do fuso horário. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente vai usar o fuso horário América-São Paulo. No caso da Active Trades, a gente acaba pode usar o horário Europa-Berlim, que é GMT mais 1, no caso, que a Active Trades trabalha. E assim a gente consegue ter uma marcação do horário mais completa ali, né? Este parâmetro aqui, se a gente quer acompanhar todo o histórico da conta. Então, aqui nessa parte de cima a gente vai definir quais estratégias nós vamos monitorar, mas existe a possibilidade também de carregar todo o histórico da conta. Vamos supor, a gente pode querer só monitorar algumas estratégias especificamente, mas eu quero também o histórico da conta, porque tem operações manuais ou alguma coisa antiga que eu quero manter um histórico no site. Eu posso manter esse parâmetro como true, e além dos dados do histórico da estratégia, a ferramenta também vai carregar o histórico das contas. E vai aparecer aqui, ele vai criar automaticamente uma conta aqui no perfil do usuário e trazer todos os dados dessa conta. É útil, ele serve como um complemento de informações aqui, né? Então aqui vai ter algumas informações das operações por símbolo, por número mágico, e também vai ter todo o histórico da conta de negociação aqui no site. É mais uma informação complementar aqui para a gente analisar as operações em conta real ou demo. Depois disso, tem só uns parâmetros aqui do ciclo de atualização, ou seja, por padrão ele vem aqui, sempre que tiver um negócio, uma nova ordem, ele já vai tentar atualizar no site. E a gente também define um intervalo de tempo no qual ele vai fazer uma atualização periódica. Então, a gente pode botar aqui um tempo em minutos, por padrão ele vem 30, mas a gente pode baixar para 5 ou 10, dependendo do que quiser. E com essa opção aqui de atualizar depois de cada trade, já dá uma dinâmica mais rápida, então ele já vai atualizar mais rápido. E ainda conta com backup a cada X minutos definidos aqui nesse parâmetro. Esse parâmetro aqui define se deve ser feito uma atualização completa na inicialização. Por quê?
Quando o agente inicia, ele verifica no site qual que é o último negócio da estratégia, ou quais negócios já estão cadastrados lá, e ele atualiza a partir dali. Então, eventualmente, se em alguma situação ficou um negócio perdido ou houve uma falha de atualização, a gente pode forçar essa atualização na inicialização, que ele vai fazer toda a sincronização de dados novamente e verificar se já existe ou não lá no site. Se não existe, ele vai criar. Então é mais uma funcionalidade, caso tenha algum problema de atualização, pode tentar com isso corrigir. Mas em geral não deve ser necessário usar, até porque fica mais lenta a inicialização, né? E esse último parâmetro aqui seria uma opção para habilitar a supervisão e controle de habilitação ou desabilitação dos EAs pelo site. Para isso, essa funcionalidade não funciona com qualquer robô. Na verdade, o robô tem que implementar uma biblioteca que está disponível no site e tratar essas informações de bloqueio ou de habilitação. Então não vai funcionar com qualquer robô, né? Os robôs da Robot Crowd em breve já terão essa funcionalidade, mas realmente vai depender de implementação de cada robô que a gente tem para poder usar isso. Não vai ser para todos que vai funcionar. Basicamente era isso. Acredito que cobri de forma geral as funcionalidades aqui da ferramenta do agente de publicação. Como eu disse, na documentação tem mais informações, e se ficar com alguma outra dúvida, pode até colocar nos comentários aqui que eu tento ajudar ou de repente complementar em outros vídeos mais para frente, ok? Obrigado e até logo, pessoal.